no início do movimento, na sua introdução, ou então o movimento maior anteriormente é de baixa e o menorzinho é de alta ali, correçãozinha. Então, o ser humano, então uma causa, quem opera no efeito, opera de forma atrasada. Turma, essa é uma das leis da metodologia de Richard Wyckoff, tá? Richard Wyckoff revolucionou Wall Street. Wyckoff veio após Elliott, tá? A fundamentação de Elliott era em expansões, movimentos de impulso e correção. Trabalhava a contagem de ondas e subondas corretivas. Mas Elliott nunca teve uma visão muito avançada para lateralização. Ele olhava muito expansão, correção, enfim. Wyckoff, ele observou que o mercado passava 60% a 70% do tempo lateral. E ele começou a se especializar nas lateralizações de mercado. Então, uma causa significa um início de movimento após uma captura de liquidez. Então, operar na causa significa operar no início, antes do movimento acontecer. No início do movimento, na sua introdução, naquela primeira movimentação. Wyckoff falou que quem opera no efeito opera de forma atrasada. Por quê? Porque ele precisa ver para crer. Olha que profundo, galera. A gente, quando chega no mercado, tem o primeiro contato, a gente jamais vai querer encarar um movimento de baixa muito forte. Por quê? O que a gente está vendo é um movimento de baixa. A gente não viu a intenção compradora. Ou então, o movimento maior anteriormente é de baixa e o menorzinho é de alta ali, correçãozinha. Então, o ser humano, em sua essência, sua biologia, ele precisa ver para crer. E é a mesma coisa no mercado. Por que eu operava daquela forma como eu operava antes? Porque eu precisava ver um impulso gigante para comprar um pullback na média. Ou eu precisava ver um impulso gigante para esperar uma correção e operar o rompimento do pivô. Tendo volume ou não, segue sendo uma péssima estratégia. Por quê? Porque segundo a metodologia que eu sigo, e se você colocar no chat GPT, qual é a metodologia que mais vai te fazer ganhar dinheiro em questão de risco e retorno, é a metodologia Wyckoff. Então, por que, galera, eu operava pivô de alta, rompimento, pullback média? Porque eu precisava ver para crer. Eu precisava ver um movimento de alta para pegar um pullback. Só que, galera, operar tendência, não necessariamente você tem que aguardar um impulso prévio. Cara, você pode operar uma tendência em sua iniciação. Existe sim, de fato, a primeira perna expansiva de uma tendência. Mas uma tendência ela não é feita só de uma perna de expansão. É feita de 3. E a perna corretiva, que seria uma onda 3 ou uma onda 5, você pode iniciar o início dela. Você pode participar do início dela. Então, operar no efeito é você operar após o desenvolvimento sem apoio de uma liquidez. Que loucura, né? Que loucura, galera. Isso aqui, velho, se eu soubesse antes, irmão, dificilmente eu levaria os stops que eu levei. Tá? Dificilmente. Então, a minha base operacional segue à risca a metodologia Wyckoff, galera. A liquidez, ela é o combustível do mercado. Então, agora a gente entra mais uma análise de liquidez, galera. Então, a liquidez é simbolizada pelas ordens de compra e venda em uma determinada região, uma vez que o mercado é formado por transações. Então, galera, anotem isso. A liquidez, ela é necessária dentro do mercado. A única coisa que a gente pode fazer no mercado é ou comprar ou vender. Não existe o meio termo. No mercado você pode comprar ou vender. Então, o que seria a liquidez, galera? A liquidez, uma liquidez forte, ela é o maior ponto onde tem ordens posicionadas que a gente chama de stop loss, seja de compradores ou de vendedores. Pensem comigo. Se o movimento de alta ele está subindo, é porque os vendedores estão sem força naquele momento. Ou estão num intervalo, certo?
Então está havendo mais intenção de compra do que intenção de venda. Consequentemente, está rolando mais stop loss vendedor do que comprador. Quando o mercado cai, é porque a gente tem mais intenção vendedora do que compradora. Consequentemente, está tendo mais stop loss acionado de compradores, porque o mercado está caindo. Então, esses stops nada mais são do que ordens pendentes, agrupadas, posicionadas, todas na mesma região. E é nesse ponto que costuma ter interesse real dos institucionais. Daniel, quem são os institucionais? Pô, tá aparecendo aí Vingadores, que tá falando aí do Thanos, tá falando aí dos caras lá dos outros planetas, né? Quem são os institucionais? São mutantes? Quem é institucional, galera? Galera, institucional, basicamente, são grandes players. São os players que realmente movimentam o mercado. Bilhões, bancos, fundos, traders que realmente têm muita grana, que movem realmente uma economia, com um clique, se quiser. Então, esses caras manipulam o mercado, certo? E eles formam padrões para manipular os desinformados. Tanto os traders quanto outros traders também têm muita grana. Então, se o mercado é feito de compra e venda, só vai ganhar quem for mais inteligente. Quem for menos inteligente vai perder. Por quê? Porque vai ser a liquidez. Se você não consegue identificar a liquidez, você é a liquidez. Você está sendo manipulado por outra pessoa a achar que naquela região o mercado vai entregar um bom movimento. Certo? Então, quando a gente tem o início de um movimento de alta, turminha, o stop de quem vendeu o início de uma correção vai ficar na máxima. Correto? Quando esse movimento de alta ele retorna a subir, o stop vai ficar onde? Na mínima. E quando o mercado lateraliza, os stops dos vendedores vão estar na máxima da lateralização e os stops dos compradores vão estar na mínima de uma lateralização. Por que comprar topo é errado, galera? Porque se o mercado é feito de ordens de compra e de venda, você vai estar comprando um rompimento de pivô de alta na cara de um topo anterior, onde há muito interesse e há muito dinheiro. Então, se o objetivo dos compradores é estopar os vendedores, a sua compra nessa máxima, com stop nesse fundo, está vindo após o objetivo dos compradores lá embaixo, ó, ser atingido, que é tirar o stop de quem vendeu nessa máxima. E o que acontece com você? Você é estopado. Estão começando a entender, galera, o conceito de liquidez? Que é um exemplo bem básico, tá? Bem básico mesmo. Daí a gente pega aqui, galera, ó, presta atenção. O mercado, ele cria liquidez, induzindo os participantes. Quem são os participantes? Nós, outros traders, né? A montarem posições de maneira previsível. Por que previsível, meus amigos? Galera, o que tem a ver a previsibilidade? O que é mais famoso hoje? Figuras gráficas, correto? Operar ombro, cabeça, ombro, rompimento do ombro direito na neckline, rompimento do fundo do ombro, cabeça, ombro invertido, ombro, cabeça, ombro do topo, comprar o topo do OCOI, ombro, cabeça, ombro invertido, operar rompimento de triângulo, correto? Operar o teste da LTB de um triângulo, operar rompimento de pivô. Ué, assim como eu, com 2 meses de mercado, tu já sabia o que era operar um ombro, cabeça, ombro. O que era operar um rompimento de pivô. Você acha que isso é ser previsível? É ser previsível, correto? Então, os movimentos previsíveis são mais fáceis de serem manipulados. Então, a primeira coisa do porquê isso acontece é porque a liquidez, ela é criada, ela é necessária, ela é uma necessidade natural do funcionamento eficaz do mercado. Então, em um movimento de alta, os stops dos compradores estará nos fundos ascendentes e o stop dos vendedores nos topos. Então, se o movimento de alta acontece, é porque há um desequilíbrio. Mais ordens de compra do que ordem de venda. E vice-versa. Se for um movimento de baixa, mais ordem de venda do que ordem de compra. Correto? Então, primeiro fator que a gente observa sobre a criação da liquidez. Ela é criada,
ela cria-se, né? Ela é criada devido à necessidade natural de funcionamento eficaz do mercado. Correto? Então, depois que ela é criada, galerinha, ela é manipulada. Certo? Depois manipula-se o preço para limpar essa liquidez criada. Vê se isso aqui já aconteceu. Movimentos do mercado. Então vem aqui, ó, galera, comigo. Mercado sobe, corrige, sobe. Aí o mercado começa a parar em um nível de suporte. Correto? Quando o mercado ele vem se aproximar novamente do topo, o que você vai pensar? Ah, agora o mercado vai ativar um pivô de alta. Por quê? Porque está trabalhando médias para cima, topos e fundos ascendentes. Mas, galera, pro player institucional, para quem realmente tem grana no mercado, o cara que movimenta bilhões, vai ter mais lucro para ele. Pensa comigo, turma, pensa comigo. Lembra que eu falei sobre o movimento ser previsível, certo? O mercado é feito de duas coisas, ordem de compra e de venda. Usem a mente de vocês. Vai ser mais lucrativo para esse player ganhar dinheiro vindo para essa máxima ou retornar e saber que muitos vão comprar nessa localização acreditando que o mercado vai subir, porque tem média para cima, tem pivô de alta, tem VWAP para cima. E eles vão deixar o stop aonde? Que é abaixo do fundo. Então, para esse player, é mais lucrativo ir embora, jogar o preço para cima, ou antes de subir, ele olhar e falar assim, ó, a galera previsível aí, pessoal que opera tudo igual, né? Pessoal que opera tudo igual, stop deles estão tudo aqui abaixo, ó. Aí eles falam entre si assim, ó, pô, bora ali, vamos buscar aquela região ali, cara, tá bem perto, pra gente não é nada ir ali, vamos vender um pouquinho, está comprado, vamos começar a vender. Eles vendem, tiram os desinformados, que era o Daniel do passado. Daniel do passado era um desinformado, não era consciente, mas eu era, né? Eu tava comprando aqui pro back, vocês viram, eu mostrei no início da aula pra vocês. Eu mostrei pra vocês que eu fazia isso. Eu comprava, deixava o stop aqui no fundo, e aí eu era estopado. E o pior, cara, logo depois de eu ser estopado, o mercado ele vinha e explodia pra cima. Parecia que era pessoal comigo, velho. Eu falava, velho, cara, que isso, mano? Acordei com azar hoje que, meu Deus, o mercado me odeia. Só porque eu entrei, na hora que eu entrei, ele voltou, né? E o que acontece também às vezes, galera? O mercado tá numa tendência de alta linda, explodindo pra cima. Né? O mercado tá numa tendência linda de alta. Aí do nada o mercado explode pra baixo. E aí quando ele explode pra baixo, as médias vêm pra baixo, ó, 9, 20. Aí você fala, caraca, velho, agora o mercado vai reverter, vai entrar em tendência de baixa, é a minha hora de brilhar, eu vou ganhar muito dinheiro. Aí o mercado chega, sei lá, quase bem próximo do fundo que gerou o movimento. Aí ele para bem aqui, ó. O mercado para bem aqui, galera, ó. Aí o fundo tá bem aqui para ativar a volta em V, ó, a volta em A. Aí do nada o mercado vem, pô, explodiu para cima. Aí você fala, caraca, eu acabei de vender na média de 9 aqui um pullback, um PC de venda, 9.2, PC 1, 2, 3 de venda na média. Ah, vendi na média de 50. O mercado vai explodir para cima. Ele só veio aqui, galera, por quê? Porque esse movimento de alta estava sobrecomprado. Correto? Sobrecomprado. Já estava caro para continuar comprando. E onde é que era uma região de interesse? Turma, pensem comigo. Pensem comigo. Esse movimento de alta, onde é que vai ter muito stop? Nos fundos, pô. Então, o cara que está enjoado de comprar já, colocou muito lucro no bolso. Tem muito lucro no bolso já. O grande player, é mais viável para ele continuar subindo em linha reta? Ou vir aqui tirar os stops dos manel? E depois voltar a subir? É vir pegar os stops. Ah, Daniel, isso aí é papo pra boi dormir. Eu não acredito em ti, não. Pra mim, isso aí tu tá falando pra vender curso, não funciona. Isso aí é migué. Tá bom. Como eu falei, um lema muito importante da minha vida é aquela velha frase. Contra fatos, não há argumentos. Vocês estão falando com uma pessoa transparente, uma pessoa de boa índole. Então, eu faço questão de provar cada vírgula, cada acento, cada palavra que eu disse aqui. E eu vou mostrar para vocês
conta real, operações ao vivo, tem aluno meu aqui na live, tem operação em conta real que eu vou mostrar para vocês, tem aluno lucrando junto, tem milhares de operações que a gente fez durante o mês passado. Cara, primeira coisa, tenta entender isso. Mesmo que nesse momento você fale, velho, será se realmente funciona? Será se isso aí realmente acontece ou é apenas uma coisa diferente para o cara entrar na minha cabeça? Então vamos lá, vamos lá. Mostrei para vocês como eu operava anteriormente. Eu não parei de operar daquela maneira do nada. Primeira coisa que a gente tem que entender quando a gente fala de liquidez. As melhores capturas de liquidez se encontram em zonas de oferta e demanda, tá? Zonas de oferta e zona de demanda. Então, turma, a primeira forma de a gente trabalhar uma boa operação a favor da liquidez é operando uma tendência de alta. Como assim, Daniel? Eu achei que tu não operava tendência de alta, achei que tu operava só mercado lateral. Tem como operar a favor da liquidez em uma tendência de alta? Galera, tem. E é a melhor forma de operar a tendência. Por quê? Porque a gente vai aplicar a regrinha que a gente aprendeu anteriormente. Regrinha dos 50%. Em um movimento de impulso, eu só posso comprar a correção quando minimamente ela atingir 50%. Então essa região aqui é a região válida para eu comprar. Por quê? Porque tem um fundo, e eu aprendi ainda agora que nos fundos de uma movimentação de alta tem stop de venda de comprador. Então, para o mercado continuar subindo, ele tem que pegar o combustível. E é dessa maneira que a gente vai começar a associar a liquidez. A liquidez ela é o combustível do mercado. Então, para o mercado continuar subindo, se não tiver a liquidez capturada, ele perde força. Então, é por isso que ocorrem as correções de mercado. As correções é para o mercado voltar a abastecer, voltar a ter energia, né, para seguir a sua tendência. Então, uma tendência a gente se opera a partir de 50% de um impulso. Só que não basta. E aqui, ó, lembra que eu mostrei para vocês um slide anterior de overtrade? Como quebrar a conta? Por que a gente quebra a conta, galera? Né? Quando a gente está iniciando no mercado. Porque a gente vai lá e aprende retração de FIBO. Retração de 50, 61, 76. O mercado vem aqui, chegou nos 50% do martelo, tu vai e compra. Estopa. Aí chega no 61, deixou o martelo, tu vai e compra. Estopa. Aí chega no 76, tu vai e compra. Estopa. Pô, Daniel, tô estudando, tô dedicando tempo, tô comprando curso, tô em sala, mas a parada não vira. Por quê? Porque não basta o mercado estar abaixo de 50%. Não seja leigo. A regra de 50% é válida? É. Mas basta estar em 50%? Não. Esse é um dos pré-requisitos para uma operação de alta probabilidade. Além de estar em 50%, o mercado tem que limpar uma liquidez prévia. Limpar uma região de interesse, reabastecer, pegar o combustível para voltar a subir. Então, primeira forma que a gente enxerga a liquidez, em forma de correção a favor da tendência. Tá? Fechou? Então vamos lá, galerinha. Segunda forma de buscar a liquidez em uma tendência. Você está falando de tendência agora, galerinha. Você está falando de tendência. Temos um impulso prévio de alta. Quem nunca viu isso, galera? O mercado vem, impulsiona, aí começa a lateralizar após uma tendência de alta. Né? O que a gente vai querer fazer nesse tipo de cenário? Comprar, pô. Pivô de alta, média para cima, topos e fundos ascendentes, VWAP ascendente, volume comprador. Mas vocês sabiam que o volume financeiro, o movimento de alta esticado que já andou muito, ele pode ser um clímax? Movimento climático indicar o final do movimento, o final da tendência. Isso é interessante, né? Então, o que acontece quando o mercado lateraliza dessa forma após o movimento de alta? Ele só volta a subir, galera, quando ele vem limpar uma liquidez abaixo dos 50% do último impulso. É toda vez? Não. Ele pode trabalhar um fractal menor, como essa perna de fundo ascendente, né? Mas grande parte das vezes, o mercado só vai voltar a subir se ele vir tirar os stops nesses fundos. Porque se o mercado lateraliza, na máxima a gente vai ter stop de vendido, no fundo a gente vai ter stop de comprado. E sim, galera, isso aqui é uma tendência de alta. Tá? Isso aqui é uma tendência de alta. Mas como eu estou falando para vocês, operar tendência não é operar mercado esticado. É você operar após uma captura de liquidez.
que tem que estar em uma zona de demanda. O que é uma zona de demanda? Região compradora, abaixo de 50%. E uma zona de oferta? Região vendedora, acima de 50%. Fechou? Vamos lá, galerinha. Vamos lá. Estamos só começando aí, hein? E aí, galera, eu pergunto para vocês nesse momento. Por que operar pouco durante o dia? Por que operar pouco, galera? Turma, operar pouco está ligado totalmente a entender que são regiões de alta probabilidade, as regiões de liquidez, com stops baratos e risco-retorno de no mínimo 3:1 do seu risco, via a captura abaixo de 50% de movimento de alta e acima de 50% de movimento de baixa. Então, o que traz com que essas regiões nos entreguem trades de alta probabilidade? E por que eu falei para vocês no início da aula que quem faz mais de 3 operações no dia é louco, é maluco? Porque esse tipo de contexto não acontece toda hora. São contextos selecionados, operações selecionadas. Você tem toda uma fundamentação para abrir um trade. Não é só ter uma média, não é só ser um pullback, não é só ser um pivô, não é só tocar numa banda de Bollinger, não é só romper um triângulo, não é só isso. Se fosse só isso, todo mundo tava rico. Quem é que vai ensinar isso aí para todo mundo ficar rico então, gente? Da maneira correta? Vocês entendem que o mercado é probabilidade, é estatística. Então, o que a gente precisa ter para uma operação de alta probabilidade? Primeiramente, movimento tendência de alta. Estamos falando de tendência, tá? Movimento de alta prévio, primeiro fator. Segundo fator, mercado limpar a liquidez abaixo de 50% de um impulso. E o terceiro fator vai vir agora. Vocês acham que é só comprar aqui, galera? Martelinho? Já iam querer fazer isso, né? Certeza que vocês iam fazer isso. Viram aqui que eu mostrei? Ah, então se deixar o martelinho aqui, o Daniel vai comprar. Calma. Pode comprar? Pode. Mas, cuidado. Ainda não é o melhor tipo de operação. Tá? Ainda é uma operação agressiva. Você for comprar, pode dar uma boa oportunidade? Pode. Show, legal, tá? Mas é o melhor tipo de trade nesse contexto? Não, vou mostrar para vocês, tá? Não é só ter um martelo após o mercado limpar a liquidez. Pode dar certo? Pode. Mas a gente não vai entrar no dia para buscar esse tipo de trade. Não é o que a gente quer para entrar com uma mão zona cheia, tá bom? Não é. Não é o que a gente quer ainda, tá bom? O mesmo vale para o movimento de baixa. Ó. Então, o que a gente pode ver? Qual é a melhor localização quando o preço ele está abaixo de 50% de movimento de alta? Quando ele vai limpar a liquidez. Então, aqui já é uma regiãozinha mais interessante. O mesmo vale no de baixa. Tem um impulso. Mercado trabalha, 50% da correção. Onde é a melhor localização? Aqui, ó. Tá? Para buscar alguma coisa. Calma aí. A gente vai ver as estruturas de Wyckoff, galera. A gente vai ver as estruturas de Wyckoff. Então, aqui, ó. Trago para vocês, cara, isso aqui mudou meus resultados. Posso dizer para vocês que a gente chegou no ápice do que faz a diferença para mim. Evento e localização, né? Porque assim, não basta a gente ter o ativo em abaixo de 50% de uma alta e acima de 50% de uma baixa. Não basta ele limpar a liquidez. São fatores fortes, fatores pertinentes, fatores que a gente vai sim observar e ficar animado, mas ainda calma, tá? A gente tem que ter evento. Até o momento, a gente está falando de localização. Galerinha, atenção, por favor, nesse momento. A gente estudou até agora evento. Perdão, a gente estudou até agora localização. A gente estudou um movimento de 50% abaixo de uma alta, 50% acima de uma baixa. A gente estudou também o que é uma liquidez e que o movimento de alta bom acontece após uma liquidez ser capturada nessas localizações. Mas ainda não temos um evento, só localização. E só uma boa localização não é suficiente para um trade de alta probabilidade, certo? Por quê, Daniel? Porque, galera, vamos comigo? Vamos lá comigo? Qual é o princípio da teoria de Dow? Uma tendência válida é uma tendência que trabalha topos e fundos menores. Então, vocês concordam comigo que, em um tempo gráfico menor, o mercado ele está trabalhando uma correção aqui, ó. Isso é um processo corretivo? Todo mundo concorda comigo que isso aqui é uma correção, galerinha? É uma correção, né? Se o mercado quiser continuar caindo aqui, ele pode fazer isso? Pode, tranquilamente.
pode querer cair tranquilamente, né? Então aqui ainda é uma região, galera, perigosa? Ainda é. Dá para operar de vez em quando? Dá. Mas eu não vou querer pegar um stop com a mão cheia aí, por exemplo, ou bater várias operações para acertar uma vez. Não, tá? Então, por enquanto, a gente está aprendendo localização, tá? Agora a gente vai estudar o que é um evento. E quando a gente unir evento e localização, cara, nossos resultados explodem. É impossível fazer 4, 5 operações no dia. Seu risco vai ser pequenininho, retorno surreal, tá? Um evento é basicamente uma quebra de estrutura. É uma indução. É uma estrutura. É uma estrutura que gera liquidez e limpa a liquidez. Com isso, nós vamos ter um giro de mercado onde há uma tentativa de fluxo invertido entre os compradores e vendedores. Essa é a estratégia mais forte do meu operacional. Quando eu estou operando tendência, tá? Não estamos falando de lateralização ainda, galera. Então aqui, galera, o que vai trazer uma operação de alta probabilidade? A gente entende que quando o fractal ele trabalha topos e fundos ascendentes, a força do movimento de alta está nos fundos. A partir do momento que o último fundo ele é quebrado, esse movimento é enfraquecido. O mesmo vale numa tendência de alta em um processo corretivo. Então, se o mercado trabalha topos e fundos menores corrigindo esse movimento de alta, esse movimento ainda é de alta, correto? Mas a correção está trabalhando topos e fundos menores. Eu não posso achar que eu posso prever que o mercado vai parar aqui e vai subir. Eu sei que tem uma alta probabilidade, mas ainda não me traz uma confirmação. Quantas vezes a gente não tentou fazer isso, galera? Tenho 61,8, 7,6, tenho 50%, vou lá e compro um martelo. É estopado 1, 2, 3 vezes. Eu mostrei para vocês um exemplo. Então o que eu preciso? Eu preciso do enfraquecimento desse processo corretivo. Como é que vai ter o enfraquecimento desse processo corretivo? Onde é que está a proteção, segundo a teoria de Dow, de um movimento de topos e fundos menores? Nos topos. Então, a partir do momento que eu tenho uma boa localização, presta atenção, que eu tenho uma boa localização e eu tenho um enfraquecimento de um último topo do processo corretivo, estava vindo de topos e fundos menores, eu tenho uma quebra de fluxo vendedor. Eu tenho uma quebra de estrutura. Correto? E também tem o que, galera? Onde é que estão os stops dos vendedores? Sempre nos topos menores. Então, lembra que eu falei para vocês que uma quebra de estrutura, ela gera liquidez e ela limpa a liquidez? Por quê? Porque quem comprou aqui embaixo vai estar com o stop aqui abaixo. Então, ela gera liquidez, certo? Por quê? Porque vai ter muito stop loss aqui, ó, de quem comprou o primeiro martelinho. Imagina o martelo aqui, ó. Daí ela vai limpar a liquidez em cima do topo, que é onde tem stop de vendido, e vai limpar a liquidez de baixo, onde tem o stop do comprado. O cara que é apressado, já opera de primeira ali, primeiro gatilho. Então a gente tem um giro de mercado, ó. Capturou a liquidez em cima, capturou a liquidez embaixo. Agora o próximo movimento, nossa, cara, é muito forte. Por quê? A gente teve a quebra do último topo, a tendência principal é de alta, os grandes players lucraram aqui em cima e lucraram aqui embaixo. A gente tem uma quebra de estrutura, a gente tem uma tentativa de inversão de fluxo. A quebra de topos e fundos menores do processo corretivo. Então esse ponto é um ponto de alta probabilidade. Esse pullback é a regressão após a quebra de estrutura. Então, aqui a gente conhece o conceito de evento em cima da localização. Se você hoje conhecia já conceito de retração de FIBO, conceito de liquidez de um fundo capturada, e você operava só por gatilho, ou você não conhecia nada disso, saiba que com a introdução da quebra de estrutura no operacional de vocês, aquilo que eu falei, hoje é impossível para mim. Eu fazer, sei lá, 10 operações, 7, 5. Pode acontecer um de outro, mas, cara, difícil demais. A galera da sala aí tá de prova, meus alunos estão de prova. No máximo 3 operações no dia, olha lá, cara. Entende? Por quê? Porque a gente vai buscar um trade de alta probabilidade. Tanto na alta, em tendência, quanto na baixa. E como eu falei, eu vou mostrar exemplos que vai sim mostrar para vocês que isso de fato acontece, tá?
Então, como operar contra uma tendência de baixa, como operar contra um processo corretivo, mesmo que você esteja a favor de uma tendência de alta. Galera, quando a gente tem um movimento de baixa, a proteção primária vai estar nos topos menores, correto? Então não vale a pena eu gastar minhas fichas todas que eu tenho para operar, que é o meu dinheiro, o valor que eu posso perder no meu gerenciamento, caçando gatilho, galera. Martelo, 1, 2, 3, engolfo. Cara, beleza, vai funcionar, uma vez ou outra vai, mas no dia que o mercado estiver contra você, com fluxo de baixa, você vai comprar um monte de vezes e vai levar um monte de stop. Então é melhor a gente aguardar uma quebra do último topo e pegar um pullback. Um stop baratinho. Vou mostrar para vocês, cara. E o que é a quebra de estrutura, galera? É um giro de mercado. A gente tem fundamentação aqui. A teoria de Dow, ela está apoiando o que eu estou falando. Acontece um giro de mercado onde a proteção primária de um movimento de baixa é quebrado. Certo? Então, agora eu vou definir para vocês. Daniel, eu já vi tu operar martelo, eu já vi tu operar sem isso aí que tu tá falando. Sim. Mas 80% das vezes eu vou aguardar uma quebra de estrutura. Tá? 80% das vezes eu vou aguardar uma quebra de estrutura. 20% das vezes, turma, eu vou operar sem ela. Então, como eu falei, não é errado, por exemplo, eu efetuar a compra aqui, ó. Não é errado. Só que é mais agressivo. O que eu quero mesmo no dia, e eu não deixo de ficar um dia sem operar isso aqui, ó. Por quê? Porque é um movimento mais poderoso. Eu provo para qualquer um de vocês. Se eu tiver errado, eu pago R$1.000 ainda. Vocês operarem isso aqui só, cara, em contexto, boa localização, fecha positivo. Um mês, aplicando da maneira correta, operando pouco, no máximo 2, 3 operações por dia. E se eu estiver mentindo, pergunto meus alunos, estão aí. Pode chamar, cara. E vocês viram aí no Instagram ultimamente, né? Postando todo dia. Então, como é que tá sendo a sala? Então, olha só. Movimento de baixa. Como é que funciona, turma? Mercado de trabalho. Topos e fundos menores. A produção da tendência está nos topos. A gente tem que aguardar a quebra do último topo e aguardar uma regressão. Olha que baita movimento. Tá? E, novamente, na correção, a gente trabalha a partir de 50% do último impulso. Tá? Vale também para tendência de alta para reversão de baixa. Olha só. Topos e fundos ascendentes. Mercado quebra. Último fundo ascendente vale. Certo? E pegamos a regressão. Boa, Darlene. Galera do SMC chama isso de mudança de característica. Super válido. Tá, galerinha? Super válido. A gente pega aqui, ó, um trade exatamente na zona de oferta. Tá? Se tiver uma região de interesse, stop na máxima, galerinha. Olha que trade lindo. Agora, olha só, turma. Quem caçou topo nesse dia? Um stop, 2, 3, 4, 5, 6. E eu pergunto para você agora, você levaria um desses stops aí? Pode ter certeza que aqui, ó, tinha uma retração de 50, tinha um topo de liquidez. Tô falando que é errado vender só após a captura, mesmo que esteja em zona de oferta e demanda. Você pode, mas são operações com mão reduzida, tem que ter mais confluência como uma POC, como uma exaustão, como uma troca de polaridade, como uma média de tempo gráfico maior, e você, em hipótese alguma, pode entrar com uma mão cheia. Tá? Porque você não pode bater o seu gerenciamento levando um stop desse, pelo amor de Deus, galera. Tá? Você tem que buscar o melhor trade na melhor localização com a melhor probabilidade possível. Certo? Melhor probabilidade possível. Então, galera, vamos aplicar na prática? Vamos aplicar na prática, turma? Vamos aplicar aí na prática? Olha só que interessante, turma. Assista esse vídeo aí, galerinha. Sigo comprado nas criptomoedas desde ontem, ó. Meu trade near aí, galera. Deixa eu ver se eu consigo aqui subir. Pera aí, galerinha. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Ver se entra a tela cheia. Prontinho. Galera, olha só, turma. Olha esse trade que eu fiz ontem, anteontem, domingo aí, ó. Nessa criptomoeda, NEAR, mas não é essa que eu queria mostrar para vocês. É XRP. Vamos lá. Olha esse trade de XRP, galera. Olha isso que lindo, galera. Pegando aqui... De 4 horas, surfando aí... $400, $400, turma. Chegou a bater quase $400, ó. Quebrou a estrutura, regressão 7640. Após quebrar uma deriva de baixa. Olha que trade lindo, galera. Comprado aí também no Bitcoin.
Batendo aí, galerinha. Estão vendo? Então a gente vai ver na prática. Mostrei para vocês, conta real, correto? Conta real. E aproveito, galera, também para mostrar ó, no índice. Fiz com meus alunos ao vivo. Aí, pessoal, praticamente 1000 pontos. Quebra de estrutura agora, no índice, ó. Cantada nessa lei educacional. Presta atenção, turma. Olha a galerinha vendida aí, ó. Coisa linda. Estão vendo? Olha só, galerinha. Olha só. Quantidade de pessoas no game comigo. Mas não é no game, galera, fazendo 10 operações no dia. Não. Filtrando, pegando a melhor do dia. Posso levar um stop e outro? Posso. Mas, cara, o que eu quero é isso. E eu acerto grande parte dos dias. Eu não quero um operacional que eu vou acertar só 50%, 60% das vezes. Eu quero um operacional que me faça eu acertar 70% pra cima. Entendeu? E eu operar pouco, no máximo 3 operações por dia. Então vamos aplicar na prática esse conceito. Vocês me permitem aplicar na prática, galera? Vamos lá? Vamos aplicar na prática aqui, galerinha? Vamos lá, deixa eu trocar aqui, turma. Vamos aplicar na prática esse contexto? Vamos aplicar na prática, turminha? Olha só que legal. Olha só que legal, galerinha. Então, temos aqui o primeiro contexto do dia que a gente vai tratar do trade que eu fiz em XRP. Certo? Galera, olha só. Quando a gente vai fazer uma análise, a gente não pode começar analisando no 5, nem no minuto, nem no 2. Tem que operar um micro, tempo gráfico menor, a favor do tempo gráfico maior. Então a minha compra em XRP foi exatamente nesse ponto. Tá? Exatamente nesse ponto. Então vamos lá, turminha. O que a gente tem que observar aqui, galera? Olha só que legal. A gente vem para a ótica do tempo gráfico de 30 minutos. Vamos observar o macro, galera? Temos o tempo gráfico maior, certo? Olha a ótica do tempo gráfico de 30 minutos aqui. Se a gente for observar, na real, a gente vai começar pelo gráfico de 4 horas. Olha só que interessante, turma. Gráfico de 4 horas, a gente pode perceber que o movimento prévio é o movimento principal. Então, qual é a tendência prévia de XRP nesse fractal de 4 horas, galera? A gente tem que sempre operar o micro a favor do macro. Estou no gráfico de 4 horas. Então, qual é o movimento prévio, galera? De alta. Então, a gente pega todo esse impulso e aqui é uma tendência de alta. Então, a primeira coisa que a gente vai aplicar, regressão a partir de 50%. Então, a minha compra foi aqui, nesse ponto. Estou marcando para vocês. Então, o primeiro fator que a gente aprendeu hoje na aula, eu estou cumprindo. Certo? Compra em 50%. Segundo fator, galerinha, tem que ter uma captura de liquidez. A gente pode ver que no fundo anterior, semana passada, no gráfico de 4 horas, a gente teve uma captura de liquidez de um fundo macro, tá? Fundo macro, certo? E a gente pode ver também que no macro, gráfico de 4 horas, isso aqui é uma bandeira de baixa. Estão vendo aqui? É um processo corretivo. Então, até o momento, o macro está numa região compradora. Eu acho que vocês concordam comigo, certo? Se eu descer o tempo gráfico agora e vir por 30 minutos, tirar aqui a ótica do macro, se a gente vier para o tempo gráfico de 30 minutos, esse foi o fundo aqui, ó, que o mercado veio limpar a liquidez. Vocês estão vendo? Estamos no 30 minutos. E qual era o movimento prévio no 30 minutos, galera? Movimento de baixa. O mercado vinha trabalhando topos e fundos menores. Conseguem ver isso? Topos e fundos menores? O que eu trabalhei aqui, galerinha? A quebra do último topo menor. A gente pode ver que a quebra de estrutura, ela acontece após o mercado ativar um pivô de baixa. Manipular muitos a venderem. Ó. Imagina quem opera swing trade, que opera rompimento de pivô. Operou aqui, ó. Rompimento do fundo, stop na máxima. Então, onde é que a gente vai ter stop aqui, ó? Nessa máxima. E nesse fundo também. Porque tem gente que compra aqui, ó. Novamente, tá comprando errado, é um trade mais agressivo. Mas tem muita gente também que vende. Então, a gente tem liquidez nessa máxima, liquidez nessa mínima. O que a gente precisa para um trade forte, de alta probabilidade? A quebra de estrutura. Então, o mercado vem, quebra o último topo menor. Olha só. A gente tem um enfraquecimento dessa bandeira de baixo. E a gente trabalha o que, galera, na ótica do 30? A quebra, a regressão desse movimento de quebra de estrutura. Então, a gente vai trabalhar, turminha, como? Abaixo de 50% do impulso,
que o mercado quebra a estrutura. Olha que lindo, galera. Então eu vou trabalhar aqui, ó. Essa região, a gente aprendeu na aulinha que é válida comprar. Mas basta deixar um gatilho nos 50%. Por exemplo, eu poderia comprar aqui? Não. Por quê? Porque, por enquanto, eu só tenho uma boa localização. Eu não tenho um evento, galera. Eu só tenho uma boa localização. Então, eu comprar aqui sem um evento... E o que seria um evento? Uma quebra de estrutura. Ainda é um trade agressivo, não é um trade que eu quero ainda. Então, dentro dessa localização, abaixo de 50% aqui, ó, eu preciso aguardar um alinhamento de fluxo no micro. O micro precisa acompanhar o macro. Então, o que eu fiz aqui, galera? Eu vim para o gráfico de 5 minutos. Olha só. Eu vim para o gráfico de 5 minutos aqui, ó. Ah, tá, perdão. Antes, no gráfico de 30, eu trabalhei um pico de volume profile do impulso anterior. Certo? Essa POC estava passando exatamente nesse ponto, ó. Mercado para em uma POC. O que é uma POC, Daniel? A POC é onde há maior concentração de ordens de compra e de venda de uma localização, no caso desse impulso prévio. Então aqui era uma região que o mercado poderia marcar um fundo. Mas eu não poderia comprar aqui ainda. Tá? O que eu aguardei nessa localização, galera? Olha só. Olha só que incrível. Eu aguardei. Agora eu tô no tempo gráfico. Agora sim, galera, eu vim para o tempo gráfico de 5 minutos, tá? Agora eu vim para o tempo gráfico de 5 minutos. No micro, eu trabalho essa movimentação prévia de impulso, mas anteriormente a esse impulso, o mercado ele quebra o último topo menor da tendência de baixo. Então, se a gente for olhar na ótica do gráfico de 5 minutos, ele alcançou uma localização de interesse comprador, que é uma POC, e está abaixo, ó. Olha o 50% macro aqui, ó. O mercado trabalha abaixo de 50%, ele testa uma POC e eu tenho um evento e localização alinhados. Por quê? Porque nessa boa localização do macro, no micro, eu tenho a quebra do último topo menor da tendência de baixo. Olha só. Então, Daniel, tu compraria aqui? Galera, dificilmente. Tá? Por quê? Porque eu sei que poderia ser estopado. E, de fato, ó, quem comprou antecipadamente, preço de fechamento de reversão, 1, 2, 3 de compra, stop. Quem comprou em Golfo? Stop nos 5 minutos. Quem comprou novamente em Golfo? Stop. Então vale a pena, galera, levar 3 stop seguido para acertar o fundo e surfar o movimento? Ah, Daniel, mas recupera. Mas vale a pena? E se não recuperar? E se tu continuar insistindo? Quebrou a conta. É dessa forma que se quebra a conta. Que se tem o overtrade. Então como é que você opera pouco? Opera de forma objetiva. Entendendo o conceito de liquidez e de alinhamento de fluxo de mercado. Por quê? Porque segundo a teoria de Dow, um movimento de tendência de baixa, a sua proteção está nos topos. Quando o mercado quebra o último topo, a gente trabalha a correção do impulso que quebrou o último topo. Então seria todo esse movimento. Se eu trabalhasse uma POC do impulso, olha onde ela estava, galera. Olha onde a POC estava. Do impulso da quebra de estrutura. O que eu fiz aqui, turminha? Posicionei minha ordem de compra nessa localização, com stop no fundo, e eu surfei $400, cara. Olha quanto andou. Andou 10%, cara. 10% essa cripto. E olha onde ele foi buscar lá, ó, topo anterior. E aí, se eu ponho uma média móvel aqui no gráfico de 5 e 2 minutos, tem muito cara que compra isso aqui, ó. Pullback, 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 pullback. Só que isso aqui não é operar de forma correta. Por quê? Porque você está operando no efeito. Olha o alinhamento do que a gente fala de Richard Wyckoff, galera. Eu não precisei ver para crer. Peguei no início do movimento, ó. Bem no início. E quem opera de forma atrasada precisa ver o impulso aí, correção eu compro, e quando compra já é stop. Por quê? Porque segundo a teoria de Wyckoff, você opera no efeito, no desenvolvimento, no pullback, você precisa ver para crer. Só que o mercado não é assim. Entende? E aquele trade do índice, galera? Olha só que interessante também. Olha só que legal, galerinha. E o trade do índice lá que eu mostrei para vocês, ó, que eu fiz na sala. Olha esse contexto. A venda foi aqui, ó. A venda foi aqui, ó. Cadê? Não tá aparecendo.
ver se ele atualiza aqui. Mas se aparece agora. Ah, não tem problema, desenho de novo. Olha só, turminha. Olha que legal. Vamos para o índice aqui, gráfico de 30. Turma, olha que legal. A gente tem um índice aqui no 30 minutos, trabalhando um movimento prévio de baixa. Qual é o primeiro fator que a gente pode observar com a aula de hoje? Para eu vender o índice a favor da tendência, minimamente, ele teria que retornar em 50% do impulso de baixa. Isso aqui é a ótica do macro, tá? Então eu poderia ver que o índice, no dia 10 de junho, ele abre com gap de alta, impulsiona e trabalha acima de 50%. Então aqui eu tenho o primeiro ponto positivo para pensar numa venda. Mas ainda não vou vender. Por quê? Porque eu não tenho evento e localização alinhado. Então o que eu busco? Primeiramente, após uma zona de oferta, que é o ativo trabalhando acima de 50%, prévio de uma baixa, uma captura de liquidez. Então no macro, eu observei que o índice, no início do dia, limpou a liquidez do último topo. Mais uma vez, eu estou na ótica do gráfico de 30 minutos. Agora eu vou para o tempo gráfico. Ah, vamos lá. Quem gosta de média móvel, galera? Fala no chat, eu. Quem gosta de trabalhar média móvel aí? Eu gosto de trabalhar média móvel, hein, turma? Ó, se eu vir para a ótica do gráfico de 4 horas, e incluir aqui... Perdão, não preciso vir para a ótica do gráfico de 4 horas. Mas se eu incluir uma média do gráfico de 4 horas de 20 períodos, olha onde ela vai se encontrar. Olha onde ela vai se encontrar. Peraí. Ah, tá aqui, ó. Olha onde ela vai se encontrar, galerinha. Exatamente nessa localização. Então, olha onde a média de 20 do tempo gráfico maior se encontra. Então, Daniel, como é que tu opera a média móvel? Olhando só gráfico de 4 horas e 1 hora. Não olha o gráfico média no gráfico de 5, 2, 1 minuto. Tempo gráfico menor, a gente olha fractal, estrutura, quebra de estrutura, liquidez. Média móvel, só tempo gráfico maior. Regrinha do meu operacional. Quer ganhar dinheiro? Opera média de tempo gráfico maior. A gente volta para o micro, turminha. Vem para o tempo gráfico de 1 minutinho. Olha o que a gente tem aqui. Testou a retração de 61, show. Limpou a liquidez, ó. Vamos lá. Captura de liquidez. Captura de liquidez. Macro. Show. Capturou a liquidez no macro. Perfeito, ó. Certo? Ah, posso vender? Vende aí. Vende, ó. Tem 61 macro. Tem captura de liquidez. Pode vender. Vamos ver o que vai acontecer com você. Então vamos lá, você vai vender a primeira vez, ó. 61 macro, capturou a liquidez. Tem média de 20 do gráfico de 4 horas. Vamos inserir aqui também, ó. Pronto. Perfeito, ó. Olha a média de 20 do 4 horas. Aí você vai vender aqui, ó. 1, stop. 2, stop. Aí você só acerta na terceira. Isso se você não tiver vendido aqui também. Ou aqui também. Entendeu? Então nesse cenário, galera, se eu tenho uma boa localização, posso pegar um trade desse jeito? Até posso, um no máximo. Mas, pô, o que eu vou querer gastar meus contratos no dia, meu gerenciamento? Cara, eu vou aguardar uma inversão de fluxo. Por quê? Porque aqui o ativo estava trabalhando um padrãozinho de cunha ascendente. Cunha ascendente de continuação de baixa. Continuação do quê? Da tendência principal, gráfico de 30 minutos. O movimento principal aqui era de baixa. Daí eu venho no micro, galera, olha só. Cara, olha isso aqui, galera. Isso é louco. Olha que legal. Mercado vem, entrega, quebra do último fundo ascendente válido. Daniel, como é que eu posso enxergar isso de maneira melhor? Você vai pegar o gráfico de linhas. Ó. Olha a quebra do último fundo. Olha o gráfico de candle. Quebrou o último fundo ascendente válido da tendência. O que você vai fazer? O que você vai fazer? O que você vai fazer aqui nesse contexto? Você vai trabalhar uma retração de FIBO do impulso. E onde é a região válida para você operar? A partir de 50% também. Certo? Então, ativos testam 50%, a venda aqui é válida, galera. Por quê? Porque você está trabalhando um giro de mercado. Olha isso. Olha o risco, olha o retorno. Falando agora de operacional, no meu dia eu só daria um trade. Ou outro mais agressivo se eu quisesse fazer. Mas está falando de 1.000 pontos. E o alvo seria onde? Na liquidez do fundo. Por quê? Porque tinha muita gente com a liquidez, com stop abaixo desse fundo, que comprou a abertura do mercado. Então vocês estão entendendo o conceito de localização e o evento?
Vocês entendem como é importante nós termos evento e localização alinhados para efetuar uma operação? Vocês estão entendendo, galera? Eu sei que vocês só viram dois exemplos. Talvez seja pouco, mas eu posso mostrar 1000 que eu operei em um ano. Galera, cara, os meus alunos eles chegam para mim e falam: Daniel, cara, se eu tivesse descobrido isso antes, eu jamais teria metido giro louco, feito 10 operações quebrada a conta. Por quê? Porque o teu operacional, ele vai trazer uma condição para você abrir uma operação. Não é só ter martelo, preço de fechamento. Não é só ter engolfo. Não é, cara. Você tem um método, você pode trabalhar da melhor maneira possível, cara. Não acabou, galera. Não acabou. Não acabou ainda, tá? Galerinha, a gente finaliza aqui a questão de quebra de estrutura. E olha só, isso é só a ponta. Vocês já ouviram falar de acumulação e distribuição de mercado? Vocês já ouviram falar sobre isso, galera? Acumulação e distribuição de mercado. O que eu vou mostrar para vocês agora, irmão, é surreal, tá? Turma, o mercado é fractal. O que é um fractal? O que são fractais? Estruturas geométricas complexas que se repetem em qualquer escala de tempo. Então, o mercado trabalha só 3 direções: alta, baixa e lateral. E existe algo bem interessante que vocês talvez nunca tenham pensado, mas o mercado passa 70% do tempo lateral. E em lateralizações é onde temos oportunidades de trabalhar acumulações e distribuições. Daniel, o que é acumulação? Acumulação é uma estrutura lateral que gera liquidez para um movimento de alta acontecer. Uma distribuição é um movimento lateral que gera liquidez, gera interesse para o movimento de baixa acontecer. A metodologia Wyckoff é tão completa que ela nos permite operar lateralização e tendência sempre após uma captura de liquidez. Onde após uma acumulação temos o início de uma tendência de alta e após uma alta temos uma distribuição que gera um movimento de tendência de baixa. E galera, olha isso aqui. Isso é lei. Se vocês pegarem o gráfico, cara, se vocês pegarem o gráfico de vocês vão ver isso. Para uma tendência de alta acontecer, previamente uma acumulação tem que acontecer. Por quê? Porque os players precisam gastar tempo lateralizando o mercado para gerar stop no fundo e na máxima. Por quê? Porque stop é dinheiro no bolso deles. Então, o fato do mercado ficar lateral em uma acumulação vai fazer com que muitos vendam pivô e acreditem que esse mercado vai cair. E o fato do mercado ficar lateral vai fazer muitos comprarem pivô nessa máxima, acreditando que o mercado vai romper. E os stops deles vão ficar no fundo, ou então eles vão vender nessa máxima. Então uma acumulação, ela acontece, turma, uma acumulação ela acontece basicamente para seguir o ciclo de mercado, tá? Então, olha que incrível, galera. Olha os ciclos de mercado. Olha o ciclo de mercado. Olha os ciclos de mercado, galerinha. Que incrível. Aqui a gente tem um ciclo de mercado, tá? Isso aqui, turma, é eterno. Fractal é isso. O mercado acumula, gera liquidez, gera interesse, captura liquidez e aí ele entrega a tendência. Depois da tendência, ele lateraliza. Gera liquidez, gera interesse, captura liquidez, gera um movimento de baixa. Depois do movimento de baixa, ele acumula, gera liquidez nos fundos e entrega o movimento de alta. E é um ciclo eterno, tá? Só que essas estruturas de acumulação, distribuição, você pode ganhar muito dinheiro. Lembra que eu falei para vocês que a metodologia Wyckoff, ela é completa, ela é literalmente completa porque você vai operar tanto a tendência após uma captura de liquidez, quanto uma lateralização também com uma captura de liquidez. Sabe qual é o maior erro de quem opera a lateralização, galera? Só por suporte e resistência? Que na região de máxima, basicamente, turma, na região de máxima, basicamente, a gente vai ter o que, galerinha? Topo, certo? A gente vai ter o topinho na máxima. Olha só. A gente vai ter esse topinho aqui na máxima.
Só que muita gente vende. Deixa eu ver se voltou meu mouse aqui, galera. Teve um probleminha com o mouse. O mouse parou de pegar do nada. Tá. Deixa eu ver aqui, galerinha, rapidão. O mouse parou de funcionar no meio da explicação. Vamos ver se a gente consegue consertar. Mouse e a câmera. Foi o USB aqui, galera. Mas vamos lá, a gente vai ter a sequência aí. Foi, voltou, galerinha. Então, ó, qual é o maior erro de uma lateralização, galera? Olha só, muita gente vende na resistência e compra no suporte sem o mercado vir limpar a liquidez do fundo e do topo. Então, se deixa o martelinho pelo fato de estar em suporte, o cara já compra. Mas a liquidez tem que ser capturada. E da mesma forma, na lateralização, a gente vai trabalhar, ó, o quê? A quebra de estrutura. A gente vai ter que aguardar esse movimento, ó, mercado, induzir, quebrar a estrutura do último topo menor e pegar aqui também, ó. Tá? Olha só o exemplo que eu vou mostrar para vocês a seguir, galera. Uma acumulação, ela tem uma psicologia por trás. E novamente eu volto com a frase. Se você não consegue identificar liquidez, você é a própria liquidez. Certo? Uma acumulação, ela vai funcionar de 3 fases. Fase A, parar a tendência anterior. Uma acumulação acontece após o movimento de baixa. A primeira função da acumulação é parar a tendência. Parou a tendência, o mercado começa a lateralizar. Daniel, o que são essas siglas? Não dá para explicar agora, tá? Estou dando uma introdução mesmo para vocês do que é uma acumulação. Mas a gente vai ter a tendência parando. Posteriormente, a fase B. Vai ter o teste secundário e o trust action. O mercado vai limpar tanto a liquidez da máxima, quanto vai nivelar fundo. E aí, o melhor movimento de uma lateralização, no caso uma acumulação, é o spring. É a maior captura de liquidez. Lembra que a gente falou que em fundo tem stop de comprado e em topo tem stop de vendido? Então, cara, trabalhar a captura de liquidez em lateralização, mas ainda mais, além disso, galera, trabalhar a quebra de estrutura em o fundo de uma acumulação, a sua regressão na zona de demanda é muito forte, tá? Aqui eu vou passar mais rápido, galera. Na distribuição a mesma coisa. Presta atenção. Na distribuição a mesma coisa, tá? Ó, na distribuição a gente vai ter o TAD, que é a maior captura de liquidez, tá? Também vamos ter a quebra de estrutura. Isso aqui a gente chama de teste. Mas eu quero mostrar para vocês, ó, esse exemplo. Olha só que interessante. Galera, eu lucrei com esse padrão tanto em soja 3, que é uma ação da B3, ó, lucrando 12%. Mostrei isso, ó, nesse vídeo que eu postei no domingo para vocês. Sigo comprado nesse segundo, olha só. Desde ontem, ó, meu trade near aí, galera. Fazendo um teste de Wyckoff após um spring. Busquei uma quebra de estrutura também. Aqui, se a gente for observar o meu trade aqui também. Aqui. Tá aqui, ó. Vou conseguir mostrar para vocês. Trade. Como sempre falo para vocês, galera. Faço questão de mostrar, né, cara? Transparência. Não tô aqui de papo com vocês, cara. Eu quero realmente mostrar o que deu certo para mim. Afinal, o tema da aula é vivendo de mercado, né? Olha só que legal, galerinha. Deixa eu passar aqui, ó, que é o trade em cripto. Tá aqui, ó. Falei até na sala pra galera, ó. Também analisamos meu trade, meu swing trade em soja 3, ação da B3 de agronegócio. Isso foi um swing trade, tá, galera? Eu acrescentei posição em... Isso foi um swing trade. Olha a minha compra. Mandei pra galera na sala, minha ordem, né? Comprei mais de 1.000 ações de soja 3 para swing trade. E também no dólar. Olha esse trade no dólar que a gente fez. Consegui fazer pessoal, 10 mil reais de trade, galera. Pontos no mini dólar, operando um spring de white com a quebra de estrutura, tá? Com a quebra de estrutura, galera. Olha a quantidade de alunos aí que surfaram comigo esse movimento. Um trade apenas no dia. Foi agora, essas últimas semanas. Trabalhando uma acumulação de Wyckoff. E a gente vai ver tudo isso. Como é que eu tenho essa leitura do macro? Como é que eu aplico no micro, galera? Então, olha só. Todo mundo, uma operação, mão cheia, uma operação, ó. Todo mundo surfando junto. E no final, lucrei mais de 10 mil reais, galera. Tá? Isso tudo, galera, não é que o pessoal tá ali comigo. Pô, o que tu tá fazendo? Não. O pessoal sabe o que tá sendo fazendo. Entende? É isso que eu quero passar para vocês. A gente sabe o que a gente tá fazendo. E olha esse contexto, galera. Olha esse contexto que legal. Presta bastante atenção. Olha o que eu vou mostrar para vocês agora no gráfico. Faço questão. Mostrei para vocês conta real. Mostrei aí para vocês os alunos surfando comigo. Mostrei a teoria por trás. Né? Eu não posso explicar tudo sobre a teoria de Wyckoff, porque ela é bem extensa. Mas se a gente vem aqui pro dólar, o trade que eu surfei foi esse, ó. Eu comprei ele exatamente aqui, ó. Tá?
Comprei ele exatamente. Notem que quem comprou antes foi estopado. Você não precisa ser estopado, galera. Tá? Não precisa ser estopado para citar uma operação, fazer várias operações para ser lucrativo. É só a gente entender o conceito de mercado. Olha a ótica do macro. Olha o porquê eu realizei essa compra. 40 pontos no dólar, galera, para cima. 40 pontos no dólar. Lucrei mais de 10 mil reais, postei no Instagram. Galera da sala surfou comigo esse movimento, meus mentorados. Olha só, galera. Gráfico de 30 minutos. Lembra que eu mostrei para vocês anteriormente? Se eu colocar aqui, ó, meu estudo do gráfico de 30 no dólar, olha o que ele tinha aqui. Uma acumulação. Exatamente como eu mostrei, ó. Fase A, fase B, fase C, que é o Spring. O que é o Spring numa acumulação? Maior captura de liquidez. E na distribuição, que é no topo, lateralização de máxima, é o TAD. No caso aqui, a gente viu um Spring, em forma de deriva. O que a deriva, segundo a análise técnica, a análise gráfica, ela nos demonstra? Fraqueza na ponta vendedora. Correto? O mercado cai derivando, demonstra fraqueza. Se eu vier para a ótica do macro, olha que loucura agora. Olha que doideira. Olha que doideira, galerinha. Gráfico de 4 horas, tempo gráfico bem maior. Olha o fractal. Olha que loucura. Vamos aplicar a regrinha dos 50% no dólar. Gráfico de 4 horas. Vamos lá. Onde é que o dólar se encontra, turma? No macro, ó, vou tirar o 30. Minha compra foi aqui. Estou no gráfico de 4 horas. Repetindo. O dólar estava abaixo de 50% de um impulso. Mas não só isso. Evento e localização. Ele estava também limpando liquidez de um último fundo. Olha que legal. Macro, galera. Macro. Olha onde foi minha compra lá embaixo. Após a captura de liquidez. Após a captura de liquidez. Aí se eu introduzo novamente a estrutura de Wyckoff, que era uma acumulação, e eu surfei um Spring, olha que loucura. Então eu tenho o macro e o micro alinhado. Porque no macro, zona de demanda, abaixo de 50%, limpando liquidez de último fundo válido, entregando uma acumulação de Wyckoff no micro. Aí vocês me falam que operar lateralização não é lucrativo? Daí beleza, vamos pro micro então. Olha só, galerinha. Olha que doideira, cara. Vou pro tempo gráfico micro aqui, ó. Gráfico de 5. Tá? Perdão, vamos pro gráfico de 1. Olhar os fractais. O que eu observei no dólar? No micro, ó. Vamos lá. No micro, galera. Perdão, no gráfico de 5 minutos eu observei previamente que o dólar ativou um pivô de baixa sem contexto. Isso aqui eu chamo de indução. O que é uma indução? É uma manipulação. Os caras armam um pivô de baixa na cara de uma retração de meia a um macro, na cara de uma LTB de uma deriva e na cara de uma posição de Spring de Wyckoff. O mercado sobrevendido, caiu muito. Não tem mais como vender aí. Aí os caras armam um pivô. Quem opera swing trade vende o rompimento desse fundo, stop na máxima. Quem opera day trade vai querer pegar no gráfico de 5 e 2 minutos pullback com média móvel alinhado. Por quê? Porque se eu pego uma média de 20 e de 9 períodos aqui, ó. Vamos lá, vou puxar um replay para cá. Puxei o replay para cá. Quem opera a média móvel no gráfico de 5 minutos estaria vendendo aqui. Pullback, tá? Estaria vendendo aqui troca de polaridade. Qualquer coisa. Por quê? Porque o cara só olha a média. Ah, vou vender na média de 50. Beleza, não vendeu agora, mas o cara vende depois. Tá? O cara vende depois. Olha o PC de venda que ele deixa. Ah, barra elefante. Eu vou operar o pullback da barra elefante no PC de venda. Não olha a localização. Correto? O cara vende aqui stop na máxima. É estopado 1, 2 vezes. Isso no gráfico de 5. Imagina agora o gráfico de 2 minutos, galera. Quantos gatilhos, ó, deu aqui no gráfico de 2? O cara vendeu aqui. Certo? O cara vendeu aqui em cima. O cara vendeu no topinho anterior. Na média de 50 dos 5 minutos. E o que eu fiz, galera? Eu vim pro gráfico de 1 minuto. Não para olhar gatilho operacional, tá? Eu não olho gatilho no minuto. Eu olho fractal. Eu olho estruturas. No tempo gráfico de 1 minuto, olha o que eu vi. Estão preparados? Fala no chat. Quem tá preparado, fala no chat. E fala assim, cara, tu ainda tem como entregar mais alguma coisa aqui pra gente? Fala no chat, galera, que é a interação de vocês. Vocês estão preparados que vocês vão ver agora? Não é quebra de estrutura, não. Não é quebra de estrutura que vocês vão ver agora. Também vai ser, mas não é isso. Olha o micro. Olha o micro, meus amigos. O que o dólar fez no micro? Gráfico de 1 minutinho. Fractal. Ele fez uma acumulação de Wyckoff em forma de deriva.
E aí eu desafio vocês a ir no Google agora e pesquisem assim, a acumulação de Wyckoff vai estar idêntico. Então, no macro, 30 minutos. E no micro, 1 minuto, ele fez o mesmo padrão. E o movimento que eu surfei no micro, a gente chama de teste, que compõe a fase C. O teste é uma primeira quebra de estrutura do movimento de baixa. Então aqui a gente teve fase A, ó, acumulação em forma de deriva. Pô, fase A, fase B e o spring, ó, fase C limpando a liquidez. O que confirma um spring de Wyckoff? Um alto volume exaustivo. O que eu tive no dólar? Um volume exaustivo. Olha o tamanho do volume. Foi maior do que o volume do pregão anterior. Foi maior do que o volume inteiro do pregão anterior. Ou seja, isso é um clímax. O mercado perdeu força. Volume exaustivo. O que eu aguardo, meus amigos, aqui nesse contexto? Vou trabalhar o último topo menor do movimento de baixa. Então eu aguardo o dólar fazer um pivô de baixa. Eu aguardo, literalmente. Sabendo que ele vai querer falhar aí. Mas eu não me antecipo. Eu aguardo a confirmação, a inversão de fluxo. Então aqui eu tenho, se eu inserir o gráfico de linhas, olha só, vamos lá. Tenho a LTB, tenho o Spring de Wyckoff, meio a um macro, o ativo com volume exaustivo, ele também limpa a liquidez do último pregão, certo? E aí, meus amigos, eu venho aqui, ó, espero ele formar uma quebra de estrutura. Então ele ativa um pivô de baixa com impulso, correção, nova impulsão. Pivô de baixa ativado aqui, ó. Gráfico de linha, olha lá o topinho menor. Então aqui eu marco o topo de quebra, aguardo ele fechar com convicção acima do último topo menor. Quando ele deixa a regressão, eu trabalho uma POC. Eu tenho uma POC exatamente aqui, ó, e eu deixo minha ordem apregoada ao vivo com meus alunos na sala. Olha só, olha só. Olha o tamanho do stop. O que eu falei no início da aula para vocês? Stop de no máximo 6, 7 pontos. E não é na loucura não, é sabendo o que está sendo feito. Olha o retorno, 40 pontos. Galerinha, eu fiz 10 mil reais. Não foi alavancado, tá? Não foi com 100 contratos de dólar. Não, foi com poucos contratos. Trabalhando sempre após a captura de liquidez. Trabalhando evento e localização. Lembre-se, não basta ter uma localização. Se amanhã você levar stop, semana que vem você levar stop, você vai estar operando numa boa região. Eu tenho certeza disso. Mas se você não souber identificar um evento, estrutura de Wyckoff, quebra de estrutura, induções, tipos de liquidez, cara, não vai virar, galera. Vocês têm que entender o que é um evento sobre uma localização. Entender a lei de Wyckoff, causa e efeito. Tá? Daqui eu poderia também mostrar também, mas eu não vou fazer. Olha só, galera. Ó, o Masuket também pegou. Mas só para finalizar, galera, olha só, turma. Meu swing trade em soja 3. Daniel, funciona também em ações operar no médio a longo prazo? Sim, cara, tá aqui, ó. Galera, contexto macroeconômico, tarifa do Trump com a China, China tarifando Trump, Brasil é quem alimenta o mundo. Soja 3, grande ação de agronegócio. Os caras anteciparam uma tarifa do Trump à China e da China aos Estados Unidos. E ele deixa um padrão... Olha que coincidência, cara. Eu tenho um Spring de Wyckoff exatamente na mesma época, no mesmo dia que o Trump resolve... Perdão, não foi no mesmo dia. Foi uma semana, 2 semanas depois que o Trump resolve tarifar e a China vice-versa. E aqui eu tenho, galerinha, uma leitura perfeita. Olha a minha compra num teste de Wyckoff. Olha isso aqui. Se vocês forem no Google agora e colocar, ou no chat GPT, uma acumulação de Wyckoff, eu desafio qualquer detalhe diferente. Quem achar um detalhe diferente ganha um Pix de R$1.000 agora. Pronto. Galera, perfeito. Sem defeito. Volume exaustivo, confirmando, clímax, galerinha. Meu Deus, toda a lei aqui. Tudo. Aí aqui eu surfei o teste. Eu comprei aqui o pullback. Na real, eu comprei um pouco aqui e comprei um pouco mais aqui na confirmação. Por quê? Porque aqui eu tenho, galerinha, uma quebra de estrutura. Se eu vier para a ótica do gráfico de 30 minutos, olha só, galerinha, olha só, galera. No gráfico de 30 minutos em soja 3, eu tenho o mercado trabalhando topos e fundos menores dentro de uma lateralização. Aqui é uma acumulação. Topo e fundo menor.
Quem comprou porque o mercado limpou liquidez de cara, levou stop. Olha aqui. Quem comprou porque o mercado levou stop, porque o mercado limpou o fundo, levou stop. O que tem que aguardar? Que eu ensinei para vocês, eventos sobre a localização. Então, o que eu teria que aguardar aqui para efetuar um trade de alta probabilidade? Uma quebra do último topo menor. Aqui eu tenho impulso, correção, nova impulsão, pivô de baixa. Mercado quebrou o último pivô de baixa, tem uma quebra de estrutura. Correto? Quebrou a estrutura. Ok. Após quebrar a estrutura, vou trabalhar 50% da expansão. Pô! Então, vou trabalhar a zona de demanda, regrinha dos 50% que a gente aprendeu. Onde é que eu posso me posicionar? Abaixo de 50%. Então, aqui eu tenho uma regressão após o mercado quebrar a estrutura. Então, a minha compra pode ser aqui com stop na mínima. Swing trade, tempo gráfico maior, stop vai ficar maior, né, galera? Tô falando de tempo gráfico maior, é swing trade, tá? E tô estufando aí 12%. Conta real. Vamos dar o zoom, porque eu faço questão de quem quer criticar, quem não acredita, ver, cara. Tá aí, ó. Em ações, day trade. Comprei mais de 1.000 ações em soja 3. E sigo a condição. Por quê? Porque vai entrar em tendência agora. Anotem. Vai entrar em tendência. Por quê? Porque após uma acumulação temos uma tendência de mercado. E aqui temos um teste, um LPS. Esse é um Last Point of Support. Tá? O mercado fez aqui um SOS. Signal of the Straight. Ah, Daniel, nomezinho em inglês. Pô, isso aí é chato, não sei o quê. Irmão, cara, te desafio a estudar isso e não começar a ganhar dinheiro. Eu te desafio. E só pra finalizar, ótica do gráfico de 4 horas, o que eu tive? Galera, tão preparado? Mais uma vez eu pergunto. Gráfico de 4 horas. Galera, eu tenho... Olha isso, cara. Essa ação, ela foi lançada em 2021. Ela é uma ação nova na B3. É uma ação nova. No seu lançamento, ela chegou a subir bacana. Mas ela perdeu força e começou a trabalhar topos e fundos menores. Topos e fundos menores. Eu estou na ótica do gráfico de 4 horas. É uma ação nova. Então aqui eu tenho uma tendência de baixa. Topo e fundo ascendente. Descendente. Eu vou trabalhar, galerinha, a quebra de estrutura dessa tendência de baixa. Impulso, correção, nova impulsão. Mercado pivotou para baixo. Marquei o último topo. Vou aguardar a inversão de fluxo. Daí o mercado, em 2023, entregou uma baita tendência no agronegócio brasileiro. O agro do Brasil explodiu. Pô! Olha que impulso soja 3 fez. Certo? Baita movimento de alta. Se eu pegar um pico de volume profile de todo esse impulso, ó, mínima, máxima. Olha onde a POC se encontrava. Exatamente na retração de 7,640. Cara, vocês acham que isso é coincidência? Eu tenho uma POC, eu tenho uma quebra de estrutura macro. Olha isso. No macro, uma quebra de estrutura. No micro, uma acumulação de Wyckoff. Mesma escola de Wyckoff, turma. O mercado vem e faz o diagrama perfeito, onde tem a POC da zona de oferta, de todo zona de demanda, perdão, de todo esse movimento de alta. Então, se eu puxar a regrinha de 50%, a minha compra está encaixada? Tá. Então, na aula de hoje, eu mostrei para vocês como operar a tendência a favor da captura de liquidez e como operar lateralização a favor da captura de liquidez. E lembre-se, uma lateralização operada da maneira correta, ela vai gerar uma tendência. Se você conseguir identificar a estrutura de Wyckoff de acumulação e distribuição, ela vai gerar uma tendência, é inevitável. Se você opera na causa, você opera de forma objetiva. Se você opera no efeito, você opera de forma atrasada. Como eu falei, quem gosta de fazer tatuagem, pega isso aí, anota, tá? E o que vocês vão fazer? Tatuar no corpo. Quem gosta. Quem não gosta, vai pôr um quadro, tá? Vai pôr um quadro. E galera, olha só, tem uma frase que eu gosto muito, tá? Se você quer mudar os frutos, primeiro tem que trocar as raízes. Quando você deseja alterar o que está invisível, antes você tem que alterar o que está invisível. Então, se você quer alterar o que está visível, primeiro você tem que alterar o que está invisível. Certo? Então, galerinha, o que eu quero dizer com isso? Como é que a gente pode associar nessa frase os frutos? O seu resultado atualmente. Como é que está sendo o seu resultado atualmente no seu operacional atual? Então, os seus frutos vêm de tudo aquilo que você está plantando. Correto? Você está colhendo o que está plantando. Então, esses são os frutos. As raízes
É o seu operacional subjetivo, que é o que você tem que trocar. Então, a culpa é sua. Será se realmente, galera, hoje, só indisciplina? Será se é só gerenciamento? Será se é só culpa do mercado? Seu operacional hoje é um operacional de alta probabilidade, que te faz realmente ganhar dinheiro. Stop barato, regiões de alta probabilidade. Eu mostrei para vocês como operar a tendência a favor de uma captura de liquidez. Mostrei como operar a lateralização a favor de uma captura de liquidez. Mostrei meus erros no início. Mostrei que eu fui que nem vocês no início. Eu cometi o mesmo erro que vocês cometem hoje. Mostrei como eu mudei, qual foi o caminho. Eu tive a humildade para reconhecer que o meu operacional era subjetivo. E eu não tive vergonha de mostrar para vocês como eu operava feio, cara. Porque, o Daniel é um trader profissional hoje, se ele mostra que ele comprava topo, nossa. Não, cara. O tema da nossa aula é vivendo de mercado. E errar não é um problema. O problema é você insistir no erro. O erro te molda para o sucesso. Pega aí Steve Jobs, grandes empresários, empreenderam 1, 2, 3, 4 vezes, deu errado. Não tem problema você errar. O problema é você insistir no erro. Por isso que a gente tem que trocar as raízes. O seu operacional subjetivo. E o que está visível atualmente, galerinha? Relatório de performance. Loss diário ou semanal. Ou então fica que nem eu. Ganhava uma semana, perdia 3. Ganhava 2 dias, perdia 3. Galera, do que adianta fechar 2 dias positivos se o seu médio a longo prazo você faz muita operação, tá negativo, mete o giro louco. Não fecha a conta. Eu tentei. E até quando você vai tentar para descobrir que não é esse o caminho? Porque o que está invisível atualmente para você, para o seu operacional, é de fato a falta de um bom operacional. Então, galera, eu não consigo mais ver como a metodologia Wyckoff ela pode ficar fora da minha vida, fora do meu operacional. Porque se eu não entendo o que é a liquidez, se eu não consigo enxergar a liquidez, significa que eu sou a liquidez. E eu tenho que operar na causa. É uma lei da teoria de Wyckoff. Quem opera na causa, o que é causa que a gente aprendeu? Início de movimento. Opera de forma objetiva. Quem opera no efeito, opera de forma atrasada. Correto? Então olha só essa arte, galera. Frutos, seus resultados. Raízes, seu operacional subjetivo. Visível, loss diariamente. Invisível, a falta de um bom operacional. A gente retorna. Olha só que legal. Olha só que legal. Se você quer mudar os frutos, primeiro tem que trocar as raízes. Quando você deseja alterar o que está visível, antes deve modificar o que está invisível. Então, mais uma vez, qual é a introspecção que você faz nesse momento? Você de fato tem um bom operacional? Você realmente quer amanhã acordar, pegar o seu dinheiro que está na corretora, ou você que está começando, quer pôr o dinheiro na corretora e operar como eu operava? Como você talvez já opera? Sem entender o que é a liquidez de mercado na sua essência, estruturas de acumulação, distribuição, reacumulação, redistribuição, volume profile, tudo isso, cara, eu não conseguiria. Então, turminha, qual é a desvantagem de não ter um bom operacional? Qual é a desvantagem? Você vai pular de galho em galho. Um dia você vai procurar uma sala ali, outra aqui, vai fazer uma mentoria ali, outra aqui. Você vai tentar, cara, vou para análise técnica, aí vai para o fluxo, aí vai para scalp, aí opera a tendência, depois opera só lateralização. Cara, vai pular de galho em galho. Vai fazer muitas operações, como eu falei para vocês. Vai pagar de taxa de corretagem para corretora um monte. Fazer 3, 5, 6, 7, 8, 10 operações. E esse é o caminho? É fazer muitas operações no caminho para ser lucrativo? Eu mostrei que não. E eu mostro todo dia. Não tô aqui, galera, de papinho com vocês. Tô sendo transparente do início ao fim. Com a minha trajetória, minha história, meus resultados, a transparência. Falei aquilo para vocês, contra fatos, não argumentos. Então, sim, de fato, a minha intenção foi quebrar a objeção de vocês. Foi de fato quebrar a objeção para mostrar que, cara, sim, contra fatos, não argumentos. Então, o excesso de operações vai machucar muito vocês, cara. Então, novamente eu falo, 3 operações no máximo é mais do que o suficiente para você ser lucrativo no mercado. Outro fator, ausência de risco-retorno. Você vai ter um operacional que seu stop vai ser super caro para um retorno baixinho? Será se é isso que realmente vai compensar? Risco-retorno, galera. Você vai comprar no gráfico de 5 em Golfo, 300, 400 pontos de stop loss. Vale a pena?
Vale a pena aceitar esse risco? Sem saber que não tem uma quebra de estrutura, está numa boa localização, uma estrutura de Wyckoff, certo? Você vai ser um trader torcedor, cara. Eu era assim. No meu início eu torcia para o mercado andar. Eu torcia para o mercado ir a meu favor, ficava ruindo unha, ficava nervoso, ficava ali, eu ia no banheiro de propósito para não ficar na frente da tela, para quando eu voltar, a operação ter andado. Eu acho que só eu faço isso, né? Só eu fico ruindo unha, só eu que fico abrindo a operação e saindo de perto, só eu que chego perto da minha esposa, chegar perto da minha esposa, minha namorada, cara. E aí? Você vai falar o quê? Fica sem reação. Por quê? Porque você sabe que o resultado não tá vindo. Então, galera, o estudo é o caminho para o sucesso. Não existe sucesso sem esforço. Não existe sucesso sem você de fato se dedicar e ter humildade, como eu tive, para reconhecer que algumas coisas não estão corretas e não é o caminho correto. Certo? Então, outra coisa que vai acontecer uma hora ou outra. Se você não se atualizar, se você não estudar o correto, você vai perder sua confiança no mercado. Mesmo estudando o correto, você não vai clicar com convicção porque você está traumatizado de levar tanto stop e vai te levar à desistência. Essa é a realidade. Você sabe que essa é a realidade. Uma hora ou outra, vou desistir. Por quê? Você já perdeu confiança, não importa o que vem pela frente. Já. Você está tão machucado, entende? E no fim, será só o quê? Perda de tempo e dinheiro. Então, cara, se você não mudar as raízes, como é que você quer ter novos frutos? Então, galera, as vagas para minha mentoria, de fato, como eu falei no início, estão oficialmente abertas hoje. E essa turma vai ser insana, porque eu farei as aulas ao vivo atualizadas. E a condição para essa mentoria que eu estou lançando está imperdível. Até para você que hoje está pensativo, escuta a condição que eu vou te passar agora. Mas antes, eu quero te falar as vantagens de fazer parte do meu time, de fazer a minha mentoria, de estudar comigo. Eu estou falando basicamente que eu vou te dar um acompanhamento, operando com você de manhã, vou te dar conteúdo de tarde e também de noite. Estudando de noite. Então, primeira vantagem de fazer parte do time. Você vai aprender a metodologia Wyckoff por completo. Se você acha que é só isso que eu te mostrei, isso é só o início, tá? Isso é só o início da metodologia Wyckoff. Você vai ter suporte individualizado, eu vou te dar suporte, vou estar ali tirando suas dúvidas, meu time vai tirar suas dúvidas, você vai ter poder de interação comigo, tirar dúvida ao vivo, literalmente no contexto do mercado. Você vai ter acompanhamento diário de manhã, como eu falei, na sala ao vivo, de tarde na nossa comunidade do Discord e de noite nas aulas da mentoria ao vivo, tá? E sábado de manhã. E sábado de manhã também terá aula ao vivo. Então você vai ter todo o conteúdo ao vivo e gravado vitalício. Essa é outra vantagem. Ou seja, você vai ter isso para o resto da sua vida. A aplicação prática de um mentor que opera conta real, que realmente vive de mercado, que posta resultado, que não tem medo de postar lojas, que mostra resultado de aluno. Então eu vou estar aqui literalmente para te guiar no que você precisar. E além disso, você vai saber que eu também estou dentro, estou fazendo o que tem que ser feito com você. Entende? Então, para mim, galera, a transparência é algo primordial. Como é que você vai estudar com alguém que você não sabe se a pessoa realmente ganha dinheiro no mercado? Se não posta resultado. Não estou falando para